Boa noite, telespectadores. O assunto de hoje é emagrecimento. E para isto nós viemos conversar aqui com o Dr. Odilon Neto Júnior, que é médico e nutrólogo e vai nos falar um pouquinho sobre o assunto. Tenho certeza que são coisas que você vai saber aí que talvez nunca ouviu falar e outras que ouviu falar e que não são bem como se imagina. Então a gente veio aqui desmistificar essa coisa de emagrecimento, dietas, medicamentos, não é? E então a gente quer te agradecer, doutor Odilon, por estar conosco. Tudo bom? Tudo ótimo, obrigado, Eliane. É um prazer te receber aqui na Endarte e vamos tentar falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão polêmico, que hoje se fala tanto, né? Que são as dietas da moda, as dietas atuais, o que que é bom, o que que não funciona, até porque isso gera um conflito muito grande nas pessoas que estão aqui nos assistindo em relação ao que fazer para conseguir obter o seu emagrecimento. E é uma hora boa agora de começar, né? Bem antes do verão, geralmente as pessoas deixam para a última hora e aí aquela correria, e isso acaba até prejudicando os resultados, né? Verdade. E até fazendo uma brincadeirinha, esses dias eu recebi no WhatsApp uma frase assim: afinal de contas, o que as mulheres querem? E a resposta era: elas querem emagrecer. Então, não é? É isso que a gente veio conversar contigo, mas primeiro eu quero saber o que é um nutrólogo. O nutrólogo é o médico especializado em todas as doenças relacionadas à alimentação. É óbvio que por a gente ter uma demanda muito grande de pessoas querendo emagrecer, sempre se pensa no emagrecimento como a única função do nutrólogo. Mas ele também tem função em em pacientes terminais que estão hospitalizados, em dietas especiais. Existe também uma série de nutrólogos que trabalham com a medicina esportiva, e aí é outra questão que é o ganho de massa. Até ajudando, aproveitando o gancho, geralmente se fala muito em dieta e se pensa em emagrecer, mas a dieta em si ela pode ter várias finalidades. Uma delas é o ganho de saúde, no caso da pessoa se manter saudável, ou então ela pode tratar um diabetes, um problema de colesterol. Tu és geriatra, sabe bem que a partir de certa idade esses cuidados alimentares têm muito a ver com a saúde e como vamos envelhecer, né? E a outra questão é o ganho de massa muscular ou o rendimento esportivo e também a dieta específica para quem quer perder peso, né? E aí se fala o termo dieta, tem um tom muito pesado, até porque nós passamos por muitas dietas e eu acho que isso acabou trazendo para o termo ou para a palavra dieta um significado muito forte que eu até nem gosto de usar a palavra dieta, né? Quando o médico fala para o paciente que tem que fazer dieta, bah, já é um balde de água fria, não é? O que que vão me tirar agora? Mas estamos aqui para isso, para ouvir de ti. Eu tenho certeza que as pessoas vão se animar aí. E ainda dentro da área não da dieta para emagrecer, eu queria te perguntar se as pessoas com doença celíaca, intolerância ao glúten, não é? E a lactose também são da tua especialidade. Sim, na verdade o nutrólogo ele trata todas as doenças que são relacionadas à alimentação. Mas a doença celíaca em si, até aproveitando o gancho, agora passou um pouco a moda do glúten, né? Não se fala mais tanto. Eu, como trabalho há 15 anos com emagrecimento, a gente já sabe que as modas, elas assim como vêm, elas vão. O que fica de verdade nessa história é que um percentual pequeno de pacientes é intolerante ou é celíaco, e através de exames a gente consegue diagnosticar, e uma grande maioria não se dá muito bem com a farinha de trigo. Talvez pelo glúten, alguns estudos mostram que sim, mas principalmente porque a farinha hoje ela tem um percentual muito mais alto de glúten devido à transgenia, o que era 4, 5% hoje é 15, 16%. Então torna a farinha muito pesada, porque o glúten é uma proteína do trigo, e isso faz com que as pessoas sintam-se pesadas, estufadas quando consomem o glúten. O fato é que qualquer dieta que formos falar aqui, Beverly Hills, que é a mais antiga, passamos pelo glúten, agora low carb, cetogênica, jejum intermitente, todas elas funcionam.
dieta do sangue, do Mediterrâneo, e aquelas que tira glúten, tira lactose, as que tiram tudo. Aí emagrece mesmo, né? Todas emagrecem. Qualquer redução calórica proporciona perda de peso. Se eu tenho um gasto X e como menos, eu vou perder peso. Isso é fato. Agora, eu tenho que entender que existem consequências no meu metabolismo, na minha fisiologia. E é isso que a gente luta contra. É uma dieta que possa destruturar o corpo humano, fazer com que ele pare de funcionar, e aí a gente atinge um platô. Quando a dieta é mal feita, o funcionamento dura um mês. E aí o paciente acaba não aderindo mais à dieta, ou por cansaço emocional, estresse emocional, já que ele muda completamente a forma de se alimentar, ou porque o corpo para de trazer resultados. O que era 1 quilo por semana se transforma em 500 gramas e daqui a pouco para de emagrecer. Por quê? Porque o corpo se defendeu. Aquela dieta, de certa forma, agrediu a fisiologia do corpo. Então, a gente tenta buscar sempre a hipocaloria, mas de uma maneira que não afete a rotina do paciente. Não existe uma fórmula mágica. E é isso que a gente tenta passar, né? Há tantos anos a gente briga pelos não modismos, porque hoje a rede social ela permite que qualquer pessoa vá lá e dê seu depoimento, escreva seu texto, faça seu blog, falando sobre alimentação e como funcionou para si. Só que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para a grande maioria. Não é uma receita de bolo que vai funcionar e que vai curar hoje metade da população que sofre por sobrepeso ou obesidade. É um número muito alto. Então não adianta a gente colocar uma única solução como a solução final para os problemas. É verdade. Isso acontece direto mesmo, né? As pessoas vão para a internet, tem centenas de dietas diferentes, fazem um tempo, enjoam, até perde um pouco de peso, depois recupera, né? Às vezes, como eu brinco, toda segunda-feira começa a dieta, mas na terça termina e assim vai, né? Então, isso é muito importante, doutor Odilon, as pessoas terem essa consciência de que é possível emagrecer, o que é uma boa notícia, né? E que cada um tem o seu biotipo e que só o médico vai saber como funciona aquele metabolismo, avaliando cada pessoa e dando, sim, uma alimentação, digamos, ou uma dieta, vamos usar o termo, né, de emagrecimento de acordo com aquele perfil. E um acompanhamento, não é, que é muito importante para cada pessoa não só perder um peso imediato, mas continuar perdendo até chegar lá naquele objetivo, né? Justamente. As pessoas elas se encontram em diferentes escalas de evolução alimentar. Então, tem desde aquele paciente que já tem uma alimentação saudável e precisa corrigir alguns detalhes para que o emagrecimento aconteça, até aquele paciente que passa o dia comendo fast food, chega de noite até a entrega, totalmente desorganizado. Aí imagina eu colocar a mesma dieta para os dois pacientes, né? Um vai ter uma dificuldade muito maior de adesão. E aí vem aquela grande questão. Quando eu coloco uma dieta muito difícil para o meu paciente, eu estou sugestionando ele ao fracasso. E aí vem o medo das dietas. Quando eu entrar numa dieta, eu vou sofrer, eu não vou conseguir o resultado e vou me sentir fracassado. E isso é muito ruim, porque a dieta em si, todos nós conhecemos. A forma correta de comer ela está muito bem divulgada. Eu acho que agora a gente precisa trabalhar, no geral, mais profundamente no psiquê do paciente, em saber o porquê ou qual a dificuldade de adesão à dieta e por que elas falharam até agora, e trabalhar isso como uma mudança, sem pressa, para que ele vá melhorando no dia a dia a sua forma de se alimentar. Olha só, pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com você, porque a gente quer perguntar para o doutor Odilon também aí se tem alguns outros estímulos aí para a gente caprichar na dieta ou iniciar, né, uma dieta, uma mudança, então, aí, não é, física, que é o que principalmente as pessoas se motivam a perder peso pela estética, mas o principal ganho é a saúde de fato. Então, continue conosco que nós já voltamos.
Estamos de volta e continuamos a falar sobre emagrecimento. Emagrecimento com responsabilidade, com acompanhamento médico, um emagrecimento que funcione e que permaneça não só, né, uma semana, duas ou um mês, não é? Mas aquele emagrecimento com saúde e duradouro, que é o que a gente busca sempre, não é? Mas, doutor Odilon, nós gostaríamos de saber assim, se pode haver algum pequeno estímulo assim a mais para, né, pessoas se motivarem a emagrecer, porque às vezes aquilo, né, um medicamento, por exemplo, pode ajudar bastante, e às vezes até saber que tem uma bengalinha, eu penso, não é? E que ajudam de fato, né? Então, o que tu me dizes a respeito disso? Existem medicamentos que auxiliam, que possam ser usados? É muito recente na medicina o estudo da obesidade ou do sobrepeso como doença, né? Retirando da culpa do paciente pelo seu excesso de peso. E eu sempre acreditei nisso. Eu acho que, em primeiro lugar, não existe um aumento de peso sem trazer repercussões à saúde. Eu costumo ouvir muita gente dizendo: eu estou gordinho, mas eu estou saudável. Infelizmente, por enquanto, né? Qualquer aumento de peso provoca repercussões a longo prazo, pode ser que num prazo mais longo, enfim. E os exames de sangue, eles são apenas a ponta do iceberg. Mesmo que eu olhe minha glicemia de jejum normal, meu colesterol normal, fígado não sem gordura, a gente sabe que a longo prazo esse processo ele vai se estabelecer. Principalmente as artérias, né? As microarteríolas, enfim. Hoje se liga muito o excesso de peso à inflamação. E aí, como tu bem sabe, a inflamação é o gatilho para todas as doenças, né? Tanto para a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, quanto a aterosclerose, o entupimento das artérias e das veias, enfim. E aí uma série de repercussões. Eu desconheço uma especialidade médica que não tenha relação com a nutrologia e o aumento do peso. E agora, olhando sobre esse aspecto, a gente entende que não é só por falta de força de vontade que as pessoas têm dificuldade em aderir a uma dieta hipocalórica. Ou tu tens ali um componente de falha no mecanismo de saciedade, ou um aumento da fome, muitas vezes uma ansiedade ou uma depressão, e que a gente tem que olhar todos esses gatilhos e tentar dar um suporte para o paciente no momento em que ele vai ter algum medicamento que vai ajudar ele a aderir a uma dieta. Obviamente não se exclui o fato dele seguir uma orientação alimentar, procurar atividades físicas, mas enxergando como doença, assim como qualquer outra, como pressão alta, como diabetes, em que aí a gente não tem esse preconceito sobre o tratamento, porque é muito recente tratar emagrecimento. Os tratamentos eles eram feitos em forma de receita de bolo quando eu comecei. Então, qualquer paciente, desde aquele que queria perder 2 quilos a quem queria perder 40 quilos, recebia exatamente a mesma fórmula. E isso talvez tenha contribuído para gerar um preconceito. E hoje não, nós temos novos medicamentos mais modernos, aprovados, com menos efeitos colaterais, que obviamente vem aquele grande mito, né? E depois engorda mais, né? Tem essa grande questão, né? Do usar o medicamento depois engordar mais, mas não é bem verdade. Então, eu acho interessante sim um suporte e que se identifique quais os reais gatilhos de cada paciente. Alguns têm mais dificuldade na saciedade, então na hora do almoço ou janta eles comem mais. Outros têm dificuldade com doce. Nós temos os beliscadores. Os que bebem muita cerveja. Exatamente. Os homens também. Não é só a mulher que gosta do doce e o homem da cerveja, né? Temos perfis, aí claro que não é regra, toda exceção tem regra, mas as mulheres têm mais dificuldade com doce e os homens com carne e cerveja, né? Então, se tu consegue suprimir esses comportamentos aí, ajuda bastante, muda bastante. Então, isso, o tratamento ele serve para amparar, para dar esse suporte, para que seja mais tranquilo, com o mínimo de efeitos colaterais possível, e é por isso que existe um médico capacitado para tal, para evitar que o paciente não tenha nenhum efeito colateral, que respeite todas as contraindicações da medicação. Mas hoje nós temos um universo muito maior do que tínhamos há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás, basicamente, eram 4 ou 5 medicamentos. Hoje, nós chegamos a ter 32 substâncias.
Obviamente, algumas de uso on-label, ou seja, com aprovação da Anvisa para emagrecimento, e outras uso off-label, que é um medicamento com aprovação para outra finalidade que tu acaba usando no emagrecimento. Né? E que não prejudica em outras coisas, né? Conforme a avaliação médica, e que também tem como, às vezes, eu diria, um para-efeito de ajudar a emagrecer. Né? Justamente, né? Então, em algum tratamento para ansiedade pode vir a ser num paciente que tem um perfil de transtorno de ansiedade ou mesmo de depressão, um tratamento que funcione naquele emagrecimento. Basta o médico reconhecer e fazer o diagnóstico. Tu acaba tratando uma doença secundária, né? E com isso fortalecendo o paciente para que ele consiga aderir melhor à conduta alimentar. Olha, muito bom saber que a gente pode contar com a ajuda de medicamentos com responsabilidade, né? Jamais porque a amiga, a vizinha, né? A comadre, né? Falou que é bom, enfim, às vezes o pessoal vem lá, eu queria essa receitinha porque, né, a fulana toma e emagreceu. Não é assim, gente. Nem vem que não tem, né? Mas eu também ouvi tu falar aí sobre essa questão do preconceito. E isso realmente né? O gordinho sofre um bullying, ou então, muitas vezes, ele, como tu disseste antes, ele engordou, daí não volta mais no médico porque está com vergonha que aumentou o peso de novo, porque excedeu. Mas que bom que pode voltar sim, às vezes não foi um pecado tão grande. Né? E eu até quero fazer o meia-culpa aqui, não é? Porque há uns tempos atrás, quando era mais jovem, que vinha assim uma gordinha, um gordinho, né? Que dizia: eu não sei, doutor, eu não como nada e engordo. Eu só olhava assim, né? Pensava, né? Mas com o tempo tu vais vendo, né, que o metabolismo vai mudando com a idade, há uma redistribuição de gordura, especialmente na mulher, né? E aí tu vais vendo que as coisas mudam e que se precisa também acompanhar essas mudanças com uma boa orientação do nutrólogo, né, como tu és, e que se não precisa estar fadado a se ficar acima do peso porque está na menopausa ou porque o homem toma umas cervejinhas a mais e não faz exercícios. Dá para mudar, e muitas vezes os medicamentos são, além de ajudar a emagrecer, são também um estímulo psicológico, né? Justamente. O primeiro passo sempre no emagrecimento é a investigação de causas internas. Então, a primeira coisa é fazer alguns exames para saber se não tem nenhuma alteração hormonal, algum problema de saúde que passa a ser corrigido. Nesse ponto, o nutrólogo ele acaba tratando também outras doenças ligadas ao aumento do peso, como problemas de colesterol, diabetes, pressão alta, enfim. Hipotireoidismo, muitas vezes. O hipotireoidismo é uma correção hormonal, a própria menopausa, essa decisão por fazer ou não a reposição hormonal. Uma questão hoje que tem sido muito atual, que é o uso de anticoncepcional por meninas jovens e que acabam tendo alterações hormonais severas semelhantes à menopausa. Então, todas essas decisões é um conjunto muito grande de fatores que podem ser contornados ou melhorados para que possibilite o emagrecimento de um paciente. Então, a consulta é importante que ela seja muito abrangente para se entender todos esses gatilhos, né? E isso é o que vai dar suporte para que depois o paciente consiga manter peso. Independente de qual tratamento ele seguiu, qual dieta ele seguiu, eu acho que o mais importante é ele ter plena consciência de que curado ele nunca vai estar. Ele tem uma tendência ou uma doença crônica e ele pode atingir o controle do seu tratamento, enfim. E é fato que emagrecendo com ou sem o uso de medicamentos, a gente tem uma coisa muito importante que é o resgate da autoestima. Né? Porque tu pega uma mulher com 10 ou 20, não importa o quanto uma mulher quer perder, não importa, ou um homem quer perder, quase não importa, porque 4 quilos podem ser tão importantes para alguém quanto 20 quilos para outra pessoa. Mas no momento que perde e resgata a autoestima, e a gente sabe também que emagrecendo, o corpo se adapta a um volume calórico menor, então mantendo hábitos que ele mudou. E por isso a dieta é importante que seja mais próxima da realidade, né? Não aquela dieta difícil de seguir ou com alimentos que são caros daqui a pouco para a realidade daquele paciente.
Às vezes nem encontra, né, certas coisas. Eu canso de ver dietas e eu tenho que buscar referências para saber que tratamento, ou que hoje também essa questão de reposições e suplementos, né? Então o tratamento ele fica caro, fica difícil, fica fora da realidade das pessoas. E parece que o simples, e é esse uma grande questão, não atrai. E por isso o fenômeno da rede social com maluquices, com coisas tão diferentes, é porque isso chama a atenção. No momento que eu vou lá defender um óleo de coco, defender uma dieta absurda, eu chamo a atenção do público e vendo um produto. E se eu for dizer o que todo mundo já sabe, que é uma mudança de hábitos lenta, que é uma mudança de hábitos que tem que partir do interior e que é a longo prazo, talvez isso não tenha uma repercussão, não chame tanto a atenção. É difícil dizer a verdade, é muito mais fácil eu vender um produto fora da realidade, um produto mágico. Exatamente. E é isso que a gente vê. As pessoas querem soluções mágicas, não é, doutor Odilon? Mas a boa notícia é que emagrecer é possível, emagrecer com saúde é possível também, que nós podemos ter aí um auxílio, existem medicamentos, e eu diria que se esses medicamentos, às vezes, são um estímulo para começar, a autoestima e o sentir-se muito melhor, mais flexível, mais disposto, né, são os estímulos para se manter, para se continuar. E nada melhor ou ninguém melhor que o médico, um nutrólogo, como nós estamos hoje aqui conversando, né, com o Dr. Odilon, para que possa realmente ver todos esses fatores e dar aquela forcinha, né? Não só para o verão, mas para o inverno também, porque não adianta daí chegar em setembro e querer tirar o atraso, né? Como a maioria. É sempre muito importante. Pode passar Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, ou o que lá for, né? É possível se manter bem, sim. Bem, doutor Odilon, a gente quer agradecer muito a tua presença conosco. Nós temos assim, centenas de outras coisas para perguntar, de coisas importantes relacionadas a essas questões de mitos e verdades sobre o emagrecimento. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim, mas a gente quer te convidar para estar conosco novamente aí, trazendo mais dicas, informações, estimulando esse pessoal aí a ficar bem, a ficar feliz, magrinho, né, em forma. Eu agradeço a oportunidade e o espaço de falar um pouquinho sobre essa questão, que eu até me empolgo um pouco, é uma área que eu amo de paixão de trabalhar, e porque também envolve vários aspectos da vida dos meus pacientes. Com isso eu consigo ajudar eles não só a perder peso. Eu acho que perder peso, eliminar gordura é o caminho mais fácil, e a gente chama o emagrecimento, sim, o processo de mudança a longo prazo, de tu colocar uma alimentação mais saudável, tratar problemas de saúde, de ir arrumando a vida desse paciente. E é muito legal quando a gente chega no objetivo, consegue o resultado e vê que ele consegue se manter a longo prazo, enfim, né? E se não for, volta, porque a gente está sempre de porta aberta, e os meus pacientes são muito tranquilos quanto a esse retorno. Não precisa ter vergonha. Não, eles não têm, eu sempre falo. O mais importante é tu aprender a errar, porque errar vamos. Né? Então, se tiveres dificuldade nesse mês, volta para a gente saber o que houve, e aí sim eu vou poder ajudar. Se a pessoa perdeu o peso e achou de novo, vamos consultar o médico. Né? Eu brinco, a porta está fechada, né? Tenta não voltar, mas se precisar... E são momentos, sabe, que tem sempre aquela coisa assim, eles voltam e dizem, doutor, eu engordei de novo, não engordei tudo, mas eu casei, ou eu separei, ou eu mudei de emprego, enfim. Tem algo que tira a organização que ele vinha tendo, e aí a gente precisa colocar de novo as coisas nos eixos. Mas é assim, é super normal. É como o hipertenso que para de tomar medicação e a pressão sobe. Ou então, daqui a pouco, aquele medicamento não é mais o indicado para ele precisa usar outra medicação. É tratado com tanta naturalidade pela cardiologia, está na hora da nutrologia começar a receber esses pacientes com a mesma naturalidade. De olhar para eles numa boa e dizer, tá bom, errar, todo mundo erra, quem não erra? Vamos lá, vamos de novo. Né? Todo dia é dia de recomeçar, não é? E isso é um baita estímulo aí, não é, que o Dr. Odilon está nos dando. Bem, muito obrigada, não é? Mais uma vez, e espero em breve, então, trazer mais dicas para vocês aí. Obrigada por dispensar esse tempo tão precioso para a gente. Obrigado a todos vocês, uma boa noite.
O verbo